assim, nós precisamos entender uma coisa, e é muito importante. A maneira, se a gente muitas vezes combina as coisas, a gente acha que é mais fácil, mas se deixa Deus falar, Deus usar cada um da maneira como Ele quer, a gente vê a sincronia perfeita, a gente vê a maneira do Espírito falar, de trazer ensino e de nos mostrar sua vontade. Nós precisamos ter uma consciência assim muito clara acerca do reino de Deus, acerca da vontade de Deus, acerca do querer dele para as nossas vidas. Porque se a gente não entender isso, aquilo que até nós compartilhamos a semana passada e tem sido compartilhado aqui, a gente vai viver uma religião e não vai experimentar a vontade de Deus. Precisamos experimentar, porque é uma vontade boa, é perfeita e é agradável. É a melhor coisa para as nossas vidas se nós temos a consciência e o entendimento dessa vontade para as nossas vidas. Se nós reconhecemos nele o Deus verdadeiro, se nós queremos e ansiamos buscar esse Deus, com todo o zelo, com todo o empenho, ele se revela, ele fala, ele se mostra. Não estou dizendo que a vida vai ser fácil. Não estou dizendo que a tua vida vai ser sem problemas. Não estou dizendo que você não vai ficar desempregado, que você não vai passar necessidade. Não é isso que eu estou falando. Porque por isso nós passamos. Isto é normal. Isso não é nada excepcional, não é nada especial, não é maldição, não é porque você errou, não é porque você pecou, isso nós passamos. Jesus disse que nós passaríamos por isso. E quando há o empenho, um desejo de conhecer, de compreender a vontade de Deus, é mais normal ainda. Por quê? Porque passamos a ser instrumento de Deus para revelar sua vontade. Jesus virou para os saduceus e falou, olha, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E nós erramos. Quando não conhecemos as Escrituras, quando não conhecemos o poder de Deus, que nos capacita e que nos habilita para viver a sua vontade. O que Guilherme falou aqui é uma verdade profunda dos talentos que Deus depositou em nossas vidas e nós precisamos aprender a administrar isso. Mas precisamos ter consciência de quem nós somos em Deus. Nós precisamos rejeitar um pensamento do mundo, precisamos pensar largar, abandonar, rejeitar esse pensamento, essa cultura que domina o mundo, que não pode fazer parte da nossa vida. É aquilo que Paulo escreveu, é a nossa luta permanente entre os desejos da nossa carne, do pensamento natural e aquilo que seja a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas tendo a consciência, o entendimento de quem somos, as coisas fluem mais tranquilamente naquilo que a gente vai aprender a viver segundo a perspectiva divina, segundo aquilo que nós somos, seres espirituais. Por isso, para entendermos isso e entendermos aquilo que Guilherme compartilhou sobre a palavra de dízimos, a gente precisa entender uma coisa muito importante. Lá em 1 Coríntios, Paulo escrevendo, ele está tratando de um problema específico, mas a consciência que nós precisamos entender é o que ele fala. Lá no 1 Coríntios 6, no verso 19 e 20, principalmente no verso 20, ele diz assim, será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. Pois Ele comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. O que nós precisamos entender? Deus comprou, pagou o preço,
Se eu entendi a salvação, a reconciliação, sou dele. Em 1 Pedro, na primeira carta de Pedro, ele fala sobre isso. Ele diz assim: lá no capítulo 2 da primeira carta, no verso 9, diz assim, começando no 9: mas vocês são raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não eram povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes, não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Somos povo de Deus, chamados para proclamar as suas virtudes, chamados para mostrar, revelar os atos poderosos de Deus. Não somos de nós mesmos. Não somos donos de nós mesmos. Não somos donos das coisas que nós possuímos. Esse entendimento precisa estar muito claro. Somos servos, somos filhos, somos sacerdotes, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, para o seu uso exclusivo. Se tivermos esse entendimento, essa compreensão do que ele nos fala, as coisas ficam mais fáceis de vivermos o evangelho que ele deseja que nós vivamos. Caso contrário, vamos viver uma religiosidade, vamos viver segundo o pensamento do mundo, não experimentaremos aquilo que Deus tem para nós. Isso nós precisamos entender. Quando fala que Paulo nos chama, nos convoca para sermos imitadores de Cristo, e na carta aos Efésios ele usa ser de imitadores de Deus como filhos amados, o que ele está querendo dizer é: façam o que Deus faz. Siga o exemplo de Cristo. Nós precisamos ter a mesma atitude de Cristo. A plenitude de Cristo, pelo qual Paulo ora para que aqueles crentes pudessem chegar a essa plenitude, é uma só. Para que através das nossas vidas possamos expressar Jesus Cristo. Deus não está procurando a Ana, o Antônio, o João. Tendo-os chamados, inseridos na sua família, ele deseja que cada um de nós sejamos como o Cristo. Isso que nós precisamos entender. Qual é o primeiro modelo e exemplo que temos em Cristo? Ele se ofereceu em favor de nós. Abriu mão do que era, do que tinha, de tudo o que possuía, veio ser homem, ser humilhado, como uma oferta, para que nós pudéssemos ter vida. E ele fala sobre isso. Quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Negar é rejeitar todo pensamento, toda forma de pensamento. Tomar a cruz é reconhecer a morte para tudo isso, e segui-lo é ter nele o exemplo e ser seu imitador. Simples. Isso é o evangelho. Mas o que isso significa? Se eu não tenho consciência que sou propriedade de Deus, que sou simplesmente um administrador, eu vou fazer o uso indevido daquilo que está nas minhas mãos. Vou agir segundo o pensamento deste mundo e não segundo a vontade de Deus. Em Lucas, no capítulo 16, Jesus contando a história do administrador infiel, ele diz assim, lá em 16, começando no verso 1, diz assim: Jesus disse a seus discípulos:
Havia um homem rico que tinha um administrador que cuidava dos seus bens. Foram dizer a esse homem que o administrador estava desperdiçando o dinheiro dele. Foram dizer a este homem que o administrador estava desperdiçando o dinheiro dele. Essa é a consciência, e é sobre isso que Jesus está falando. Se eu não sou meu, se eu sou propriedade de Deus, se Ele me comprou para Ele e pagou um preço, tudo que eu tenho não é meu. Sou mero administrador e preciso administrar com eficiência. O quê? Os recursos e os talentos. Se eu uso mal ou se não uso, disto eu vou prestar conta ao Senhor. Porque Paulo fala sobre isso na primeira carta aos Coríntios. Olha, o que cada um construiu sobre o fundamento, se foi palha, se usou pedra, se usou madeira, cada um vai responder pelas obras que fez. Mas a questão é, se eu tenho um entendimento disso, eu passo a adotar uma postura alinhada com a vontade de Deus. Entendo que qualquer coisa não é para o meu uso exclusivo. E nós precisamos ter consciência disso. Esse ano está falando de compaixão. Se eu não entender isso, eu não vou enxergar a necessidade do outro, não vou entender o meu papel no corpo, a minha responsabilidade. O que o Guilherme comentou aqui é uma pura verdade. A questão não é o quanto eu ganho, mas é como eu gasto aquilo que eu tenho. A questão não é o quanto de tempo eu tenho, mas é como eu uso o tempo que eu tenho. E de tudo isso nós seremos cobrados, seremos corrigidos, e Deus nos usa para isso, um ao outro para nos corrigir, para lembrarmos do nosso papel e da nossa responsabilidade. Se não está sobrando dinheiro, nem para as contas pessoais, você está sendo um mau administrador. Dinheiro pode estar pouco, mas você está sendo um mau administrador. Se você vê uma pessoa com necessidade e você não ajuda, você está sendo um mau administrador. Porque Paulo fala sobre isso. Olha, a abundância de um para suprir a necessidade de outros, para que quando ele tiver abundância, supra as suas necessidades. Isso está no plano de Deus, isso está no propósito de Deus, na vontade de Deus. Agora, se tudo que você tem, você usa só para você, você não entendeu o reino de Deus, não entendeu o Evangelho. Precisa parar, precisa refletir o que e como está fazendo com os recursos e com o teu tempo. Porque se não está usando bem, se não está administrando isso em favor do reino, em favor das pessoas, você não entendeu o que Cristo fez em seu favor. E você ainda não entendeu que você é propriedade dele. E isto é que nós precisamos entender. Não somos propriedade nossa. Não podemos fazer uso das coisas que nós temos ao nosso bel prazer. Viver o reino de Deus, viver a vontade de Deus, é começar e fazer tudo em Deus. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar é entender o que é o reino e viver segundo isso. Não importa se você ganha um salário, R$1.000, 2.000, 15.000, 20.000, 30.000 ou 50.000 por mês. Se você não souber administrar, nunca vai ter dinheiro sobrando para fazer o que precisa. Tenha consciência disso, tenha um entendimento disso. Tiago fala sobre isso. Porque se você vê alguém passando necessidade e você não ajuda, você não está entendendo.
Jesus fala sobre isso e ao final ele fala isso para os religiosos. Por que ele fala isso aos religiosos? Ele diz lá a partir do 9 e do 16, ele diz assim, olha, por isso eu digo a vocês, usem as riquezas deste mundo para conseguir amigos, a fim de que, quando as riquezas faltarem, eles recebam vocês no lar eterno. Quem é fiel nas coisas pequenas, também será nas grandes. Quem é desonesto nas coisas pequenas, também será nas grandes. Pois se vocês não forem honestos com as riquezas deste mundo, quem vai pôr vocês para tomar conta das riquezas verdadeiras? E se não forem honestos com o que é dos outros, quem dará o que é de vocês? Um escravo não pode servir a 2 donos ao mesmo tempo, pois ou vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará ao outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Os fariseus ouviram isso e zombaram de Jesus, porque amavam o dinheiro. Então Jesus disse a eles, para as pessoas, vocês parecem bons, mas Deus conhece o coração de vocês. Pois aquilo que as pessoas acham que vale muito, não vale nada para Deus. Que a gente possa refletir, que a gente possa pensar sobre essas coisas. Queremos viver o reino de Deus? Queremos experimentar a vontade de Deus de forma plena e total nas nossas vidas? Aquilo que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 12, depois dele explicar todo o processo de Deus da salvação, do reino, da vontade, da capacitação que Ele nos deu, de nos ter feito seres espirituais, uma nova criatura, ele fala-se basicamente a coisa. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Viver o reino de Deus pensando da mesma maneira que se pensa no mundo, você não vai experimentar isso. E não tenha a expectativa que você vai viver também o reino de Deus com uma vida tranquila, porque você não vai. O reino de Deus, Jesus disse que nós passaríamos por aflições. Então não esqueça disso. Mas fazendo assim, você vai experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida, vai ser instrumento dele neste mundo, para trazer luz ao mundo e para ser sal nessa terra. Porque se não for luz e não for sal, não serve para nada. E a gente revela isso, um dos aspectos é através da compaixão. Compaixão não é sentimento, é ação em favor das pessoas. Amém? Que o Senhor possa trazer entendimento e discernimento para nós. Baixa a tua cabeça, vamos fazer uma oração. Pai, nós carecemos, Senhor, de entendimento, de discernimento, de compreensão da Tua vontade. A gente quer servir o Senhor. Nós queremos ser instrumentos nas Tuas mãos. Queremos, Senhor, ser vasos para a Tua honra, para a Tua glória. Instrumento que possa ser usado, instrumento para a honra, que revela todo o Teu poder, toda a Tua glória, toda a Tua bondade, toda a Tua virtude, Senhor. Que possamos manifestar e revelar compaixão, amor, benignidade, bondade diante das pessoas. Nós queremos isso, Senhor, mas sabemos que somos muitas vezes, e na maioria das vezes, muito teimosos em querer continuar a viver fora daquilo que o Senhor trouxe, falou e revelou através das Escrituras. Que o Senhor nos conduza, de maneira que a gente possa amadurecer e expressar a Tua obra em nossas vidas.
para que o teu reino seja conhecido, para que a tua glória seja revelada neste mundo. Por isso nos conduza como família a esse entendimento, Senhor. Queremos ser instrumentos teus, Senhor, para a tua glória e para louvor do teu nome. Nós te agradecemos por esse tempo, agradeço pela vida de cada um aqui presente, que o Senhor possa conduzir cada um segundo a tua vontade, porque sabemos que quem faz a semente crescer, quem gera isso em nossas vidas é o teu Espírito na vida de cada um, para que a gente possa entender o nosso papel no corpo, a nossa responsabilidade, o nosso compromisso com o Senhor, compreendendo que somos propriedade tua para teu uso exclusivo. Obrigado por tudo, obrigado por esse dia, por esse tempo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.